E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos só fazendo uma regulagem do som aqui para não dar microfonia e já vamos começar, tá? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Vocês aí conseguem me ouvir bem? Mais ou menos, né? Ah, hã? Se eu ficar nesse computador aí, melhora? Você está usando o microfone aberto do computador. Pega todas as impurezas lá. Se eu ir para minha sala, melhora. Aí sim. Vou descer, então. Lá você fala mais tranquilo. Vai ser o jeito. Você pega no ar-condicionado, você pega no. Vai ser o jeito, eu acho. Quer fazer um teste? Acho que vai ser o jeito. Só que recebe o ar e o áudio não volta para o seu. Pessoal, só mais um minutinho e nós já começamos, tá bom?
Pessoal, nós vamos tentar dar continuidade aqui na reunião. O que está acontecendo é uma microfonia aqui no auditório, porque a gente está sem microfone aqui. Mas se continuar dessa forma, eu vou descer para minha sala, o pessoal daqui acompanha online, e a gente faz dessa forma. Tá bem ruim, né? Tá dando, né? Tá, então aguenta só 5 minutos, eu vou descer e eu faço da fechada e o pessoal aqui de cima acompanha online. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Tá. Será que o pessoal lá no auditório está ouvindo bem também? Será que está dando microfonia lá? Se alguém puder mandar uma mensagem aqui, caso esteja com problema, senão nós vamos dar prosseguimento, tá? Boa tarde a todos, desculpa aí a demora, são coisas que acontecem, né? Principalmente por a gente estar trabalhando dessa forma híbrida. Eu particularmente acho que a melhor forma é mesmo as reuniões online. A questão da gente estar encontrando presencialmente é para a gente poder não deixar pendências, né? Para a gente conseguir assinar as atas e conseguir dar os outros desdobramentos, porque a reunião, a gente considera uma reunião concluída na hora que a gente tem a reunião, tem a aprovação a divulgação da ata, aprovação da ata e a assinatura da mesma. Então, às vezes dá uma falsa impressão, né? Ficar só reunindo aqui sem ter essa conclusão. Mas
queria ver se a gente podia fazer entrar num combinado aqui para a gente continuar tendo as reuniões presenciais. Eu pensei em fazermos o seguinte: continuarmos tendo as reuniões presenciais, não, para continuarmos tendo as reuniões online. Nós continuamos a fazer as reuniões online e abrimos um espaço de tempo para que as pessoas venham aqui, após a gente aprovar a ata, venham aqui na secretaria e assinem a ata. Talvez num prazo de 15 dias, por exemplo. Com isso, a gente consegue concluir essa questão e deixar resolvido assim. Porque presencialmente a gente também consegue, se a gente fizer só presencial, porque o membro ele vai ter que vir, né? Porque nosso regimento interno consta lá no artigo 12, que se o membro ficar 3 reuniões seguidas sem vir, ou 5 alternadas, né? Ele precisa ser substituído. Então, ele vai acabar vir, com isso vindo, ele vai estar assinando. Mas a gente não precisa usar disso, né? Eu acho que a gente podia, por exemplo, combinar de ter as reuniões online e estipular um prazo de, sei lá, eu imaginei aqui 15 dias após a gente disponibilizar a ata, fazer a votação. Melhorou, né? Tá, tive retorno aqui do Gileno, que melhorou o som lá no auditório. Então, queria que vocês manifestassem aí se a gente poderia fazer assim, ou se a gente faz presencial, para a gente estar cumprindo com as nossas obrigações, né? Faz, por exemplo, 3 vezes online e 1 presencial, ou se vocês tiverem também uma sugestão melhor, queria abrir aí para alguém que queira ou falar sobre uma das possibilidades que eu abri aqui, ou dar uma outra sugestão. Leandro, eu concordo com o que você falou. Eu teria seríssimas dificuldades em participar de reuniões presenciais, principalmente nas sextas-feiras à tarde. Eu prefiro essa sugestão que você deu e a gente assumir o compromisso. Isso é, ir na prefeitura durante um outro dia da semana e assinar as atas. Eu acho que é mais coerente, é melhor para todo mundo. E quero colocar também o seguinte: é uma preocupação quanto à pandemia que está aí. Nós quase todo mundo estamos vacinados, é uma realidade, parece que alguns conselhos da prefeitura eles voltaram a funcionar, mas é um número menor de pessoas, pode ser controlado. Nós somos um universo maior. Eu também tenho essa preocupação de juntar muita gente no mesmo ambiente a respeito da Covid. Então, como eu reafirmo, eu gostaria que as reuniões continuassem a ser assim online e a gente assumisse o compromisso de cada um passar na secretaria e assinar as atas, que acho que é obrigação. Tá. Só com relação a essa questão, né, realmente tem a preocupação mesmo. Ah, tá. Tá vendo aí, ó, as dificuldades de fazer uma reunião híbrida? Fiquei sabendo que a conexão lá no auditório caiu, então eles não estão vendo a gente, tá? Mas o que eu vou falar aqui, eu acho que não tem problema, não. Ô, Leandro, posso dar uma sugestão? Quem sabe hoje, já que a gente está tendo esses problemas técnicos, vocês não partem para uma aprovação das atas lá no auditório? Eu não sei se o pessoal já está assinando lá e tal, para cumprir esse rito, né? Sim, o pessoal lá já está assinando as atas antigas, tá? E nós só não iniciamos aqui pela votação da ata do dia 1º, porque não deu quórum. Nós temos aqui 2 representantes da sociedade civil, 3, eu vi que o Lindomar entrou aqui agora, eu acho que agora deu, porque eu acho que a Gisele chegou lá. Não, então ok. Aí nós vamos votar. Mas é que antes disso, da gente fazer essa votação, eu queria discutir essa questão para a gente combinar algo, e o que a gente combinar, a gente precisa colocar no nosso regimento interno, porque às vezes, gente, é até triste falar isso, mas às vezes tem que,
meio que usar força para a gente conseguir que algumas coisas andem, entende? Tem que ter uma punição, acho que a gente brasileiro é meio assim, né? Enquanto tem prazo, a gente deixa para depois e vai deixando, e não pode. Imagina que se alguém vem aqui ver a documentação do nosso plano diretor, tem pendência, às vezes, desde a primeira reunião, não pode. Então, a gente tem que seguir com o trabalho de forma que a gente vá fechando ciclos. Então, um primeiro objetivo, fechar esse ciclo de todas as reuniões e aprovações de atas até nossa audiência pública. E, com isso, fazer a entrega do produto 1. Produto 2 nós já validamos hoje, a Agência Metropolitana vai fazer uns pequenos ajustes lá e a gente já vai publicar, tá bom? Mas voltando aqui, alguém sobre essas sugestões, a gente continuar fazendo online e colocar no nosso regimento interno, é claro que eu vou pôr isso em votação, tá? De que o membro, ele tenha 15 dias, ou sei lá, gente, se vocês quiserem 20 dias, não sei, vocês podem falar, uma sugestão minha, 15 dias para estar vindo aqui assinar, ou a gente, por exemplo, faz 3 reuniões online e ter uma presencial a cada mês, que é o momento de vir assinar, ou qualquer outra sugestão. Qualquer sugestão, gente, que a gente chega nesse objetivo de ter reuniões, atas aprovadas e atas assinadas, a melhor maneira que achar, eu não sou contra nenhuma. A gente só tem que ter as atas assinadas. Leandro. Pois não. Boa tarde a todos. Essa última posição, inclusive, do professor Daniel, eu concordo inteiramente com ela, e até sem saber que ela ia ser colocada em votação, eu já tinha até mandado uma mensagem para a Cíntia perguntando se eu poderia estar participando online hoje e na segunda-feira pela manhã e na secretaria para assinar as atas que eu tenho que assinar. Eu até mandei essa proposta para ela sem saber que esse assunto ia ser debatido. Então, eu concordo com ela. Se a gente puder continuar online e que cada um defina um dia, e isso é interessante, colocar um prazo para que exatamente tenha o compromisso, eu acho importante. Eu, por exemplo, já me comprometi com a Cíntia na segunda-feira. Então, é um compromisso meu, né? Eu já estou colocando minha agenda aqui para me direcionar lá na parte da manhã e fazer isso. Então, eu concordo com essa última opção, que, inclusive, o professor Daniel salientou aí muito bem. Tá ok. Nós da agência concordamos também, né, Charles? Em assinar dentro de 15 dias? Concordamos, sim. Boa tarde, gente. Concordamos com esse prazo. Se precisar fazer reunião presencial também, poderemos ir, desde que tenha uma certa antecedência para a gente articular nosso deslocamento. Tá. Nós vamos precisar de algumas presenciais, né? Inclusive de fazer visitas em loco, mas aí a gente continua online, coloca esse prazo e vamos colocar isso em votação para a gente incluir no nosso regimento interno. Só vou confirmar aqui se voltou lá no auditório, ok? Só um minutinho, gente. Aí eu vou passar para a segunda fase aí, que é o treinamento da Agência Metropolitana. Só um minutinho, por favor.
Pessoal, a conexão aqui também. Pessoal, por favor. Leandro, Consegue me ouvir? o áudio está muito picado, está com cortes. Cortou sua fala. Leandro, a gente não está te escutando, não, tá? Tá. Ô, Leopoldo, eu vou avisar ele lá em cima lá, porque ele tá no auditório e a conexão lá tá ruim, tá falhando muito. Aqui embaixo funciona normal, mas lá em cima funciona ruim. Vou mandar pra ele lá. Entendi, não, eu estou compreendendo. Ele até ele foi lá pra cima pra poder o pessoal que está lá ouvir ele, sabe? Mas porém quando chega lá não funciona. A internet ela fica travada, ele fala, mas a imagem não sai. Eu vou ligar aqui, vou avisar ele Ô, lá. Diego, Oi. talvez uma solução seja a gente... Eles escutam bem a gente lá? Porque uma solução talvez seja ficar uma pessoa aqui fazendo uma mediação com quem estiver lá pelo WhatsApp, alguém assim, só para a gente entender se a gente consegue reproduzir lá. Deixa eu dar uma ligada pro Leandro lá, porque o Leandro até ele entende bem dessa parte de TI, de tecnologia, para ver o que pode ser feito lá em relação à rede lá. Deixa eu dar uma ligada para ele lá. Tá bom, estamos aguardando aqui. Eu não sei quem está no auditório, se tem alguém da sociedade civil ou fora desse ambiente da prefeitura, mas a minha sugestão seria também que a próprio pessoal da prefeitura voltasse para os seus setores e ter o acesso à internet, que aí ficaria a grande maioria aqui na sala conosco. Eu vou dar uma olhada aqui quantas pessoas tem lá, aí eu falo para vocês aqui. Daniel, eu sei que a Gisele está lá. Ela até falou aqui que ela iria assinar as atas que estão pendentes. Ela, por exemplo, eu sei que está lá. A Gisele poderia até fazer a reunião pelo telefone dela. Ela costuma fazer isso. Leopoldo, você está vendo as mensagens aí? Eu acho que o Leandro está tentando passar uma mensagem para você. Leopoldo, o Leandro falou que a gente pode iniciar aqui, que o pessoal está vendo a tela, então tá tranquilo lá. Aí tem que ver qual parte que a gente faz primeiro.
Adalberto, hoje só está previsto a nossa apresentação mesmo. Então, beleza. Então, já podemos ir. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Beleza. Aí, pessoal, a ideia é a gente dar um pouco de continuidade do processo de capacitação, porque é muito conteúdo para a gente, às vezes, passar num tempo só, né? Quando a gente fez presencial, a gente gastou um dia inteiro, né? E aí, às vezes, a capacitação presencial ela é um pouco mais dinâmica, tem uma possibilidade maior de fazer perguntas, responder com mais rapidez. Adalberto, parece que o seu áudio não está legal, não. Adalberto preparou uma apresentação em conjunto com a equipe aqui da agência para a gente dar continuidade, esclarecer alguns fatos. O conteúdo é muito semelhante ao conteúdo que eu apresentei, né, na última sexta-feira, mas é uma complementação para a gente esclarecer aí alguns limites, né, aquilo que o plano diretor pode chegar a apresentar um resultado de curto, médio e longo prazo aí, e para a gente entender um pouco mais e as nossas próprias expectativas, né, de qual que é o real alcance do plano diretor, até onde ele pode chegar, né, quais são as responsabilidades, quais são os limites, né, dele. Então, o Adalberto vai, não sei se ele está tendo uma boa conexão aí, mas daqui a pouco ele vai iniciar a apresentação. A gente preparou uma apresentação um pouco mais informal para tentar explicar esse questões. Voltei aqui, velho. Tá ouvindo bem aí, pô? Tô te ouvindo bem. Pode dar início. É que eu tô com o telefone aqui, qualquer coisa você me avisa. A ideia é a gente dar continuidade a esse treinamento, né? E sempre que possível a gente fazer isso, às vezes no início das reuniões, pode ajudar porque a gente vai passando um conteúdo mais técnico, mais específico às vezes. Dependendo da demanda também de vocês, a gente vai fazendo isso. Então é interessante que ao longo do tempo a gente vai homogeneizando aí o conhecimento. Aí a ideia hoje é a gente mostrar as responsabilidades, né, as competências e os limites do plano diretor, né? Ao longo do tempo, o plano diretor foi absorvendo um monte de competências, responsabilidades, então a gente vai tentar mostrar essas competências, esses limites essenciais do plano diretor, né? E no final a gente pode discutir ali, né, quais são as expectativas, né, que o pessoal tem em relação ao plano diretor, justamente para a gente alinhar melhor, né, as discussões e também o próprio resultado, né, do projeto de lei. Vamos lá, Léo, pode passar. Aí, Leopoldo, pode passar para a próxima, Léo. Isso.
A gente tem uma certa expectativa com o plano diretor, principalmente porque quando a gente vê, a gente participa muito das carências, né, de certos setores da cidade, a tendência é a gente ter uma expectativa alta em relação ao plano diretor, e principalmente se a gente está num período igual a gente está nos planos diretores da região metropolitana, que eles estão um pouco atrasados em relação ao período de revisão. Então, acaba que a ansiedade também aumenta, né? Então, a gente tem que saber bem os limites que a gente pode atuar no plano diretor. Pode passar, Léo. Voltamos. Isso, beleza. Aí o plano diretor, ele é um instrumento básico de política urbana, né? E desenvolvimento também, né, da questão urbana. E ele vai falar, basicamente, do ordenamento da cidade, né? E a partir desse ordenamento da cidade é que a gente vai ter o cumprimento, né, ou diretrizes, ou projetos específicos, né, para que a gente atenda, né, a função social da cidade e da propriedade. Então, a partir disso é que o plano diretor vai funcionar. É muito difícil a gente limitar, né, qualquer coisa a partir disso. Muitos planos diretores, eles abrangem outros temas como mobilidade, como habitação, saneamento, meio ambiente, cultura, de forma mais específica, dependendo de cada cidade, né? Se a gente vai numa cidade tipo Ouro Preto, Mariana, a gente vai ter a questão do patrimônio histórico, cultural muito, muito relevante. Se a gente vai numa cidade tipo Camanducaia, onde tem Monte Verde, por exemplo, aqui em Minas, a gente vai ter a questão do turismo, né, também muito mais forte. Se a gente vai nos municípios do Vale do Aço, a gente vai ter a questão da indústria, da logística, da mobilidade também muito mais forte. Se a gente vai no Triângulo Mineiro, por exemplo, a gente tem a questão rural, né, a questão das atividades rurais, agrícolas também mais forte, né, ainda que a gente trate essencialmente da política urbana, ela eventualmente vai estar associada com essas outras questões. Como é que é? Pode passar, meu povo. Como foi o quê? A viagem foi boa, depois de descansar bastante. O plano diretor, ele vai estar muito ligado à questão orçamentária. Então, tem o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias do orçamento anual. Eles têm que estar muito meu pé bem tá alinhados com o plano diretor. todo vermelho, parece que eu tô com catapora. Eu até posso falar que o plano diretor, ele depende, ele tem uma dependência grande. Primeiro dia eu dormi eu dormi de bermuda, né? Ele basicamente aí no segundo dia que eu peguei, falei que eu vou dormir de calça, e aí, sem orçamento, jeans, lá não tem como a gente avançar. Pode passar, Léo. Tinha nada. E o plano diretor, ele vai englobar o território inteiro, né? Muitas vezes a gente discutiu aqui, né, perímetro urbano, área rural e essa diferença, mas essencialmente, quando a gente está tratando de plano diretor, a gente só tem esse limite por questões administrativas, de projeto, né, ou alguma questão específica. Mas o plano diretor, ele tem que envolver o território todo, né, tanto fisicamente quanto em termos de projetos e ações. Então, quando a gente discute o perímetro urbano, a gente divide um pouco, isso eu acho que é normal, mas no final ele vai tratar de todas as áreas. Pode passar, Leopoldo. Uma das características essenciais do plano diretor é a questão da participação democrática, né, do processo. Então, desde o início, todo o processo é construído de forma participativa, né? E aí, nesse ponto, creio que a gente está aqui numa situação de excelência, né, que a gente tem um grupo grande, bem representativo, que a gente tem discussões toda semana. Já participei de planos diretores que
não havia tanta discussão igual a gente tem promovido aqui, então isso é bom, é positivo, né, e registra bem essa participação. A gente está numa fase um pouco mais de diagnóstico, mas mais para frente a gente vai ter a parte mais propositiva, então, e eu espero que a gente tenha também essa mesma liberdade, essa mesma capacidade de discutir e propor de forma aberta, para que o plano seja realmente bem personalizado, digamos assim. Pode passar, depois. O plano diretor ele vai ter obrigatoriamente alguns instrumentos de política urbana. Creio que não cabe a gente detalhar aqui hoje, provavelmente a gente vai fazer uma ou duas reuniões falando só desses instrumentos, e algum desses instrumentos até pode demandar uma reunião inteira. Então, basicamente, o plano diretor ele funciona, ele é executado a partir das políticas, né, dos instrumentos de política urbana que ele conter, né, ele contiver. Né? Então, é muito importante cada um desses instrumentos, cada um desses pontos, para que ele se torne execuível. Pode passar. Ele vai ter que demarcar o perímetro urbano, né? Apesar do perímetro urbano ter um limite administrativo, né? E a tendência da cidade é ignorar um pouco essa questão administrativa e se desenvolver de forma mais espontânea, o perímetro urbano ele vai ajudar, né, na aplicação dos instrumentos de política urbana e direcionar, né, o desenvolvimento de alguma forma, né? Raramente a gente acerta 100% no perímetro urbano e além disso, a cidade é tão dinâmica que às vezes a gente precisa realmente flexibilizar esse perímetro, trabalhar ele de uma forma que ele possa atender aí, pelo menos o período de revisão, né, do plano diretor, que é de 10 anos. Pode passar, né? E aí, por demanda do Estatuto da Cidade, né, demanda de 2012, o município vai ter que delimitar as áreas de ameaça de desastre natural, né, e no caso de Santa Luzia já foi feito o estudo pela CPRM, que já tem as áreas de risco geomorfológico e hidrológico. Então, já facilita, né, e provavelmente a partir desse estudo, né, que o território vai ser trabalhado, né, de forma a apontar ali áreas de desenvolvimento, de preservação, conservação, ocupação. Pode passar. E aí o plano diretor ele vai definir diretrizes específicas e áreas. E isso é muito importante. Os planos diretores de 2006 e 2007, eles definiam diretrizes, mas não definiam áreas. Então, essa demanda de áreas, né, que apareceu em 2012, né, no Estatuto da Cidade, vai ajudar muito a definir alguns instrumentos da política urbana, como o direito de prevenção, ou parcelamento compulsório, ou edificação compulsória, né, que façam com que a cidade se desenvolva mais equilibradamente. Então, definir as diretrizes e as áreas, né, ao mesmo tempo, tanto para infraestrutura, sistema viário, equipamentos, né, comunitários e públicos, ajuda muito no desenvolvimento e é uma competência essencial, assim, que estava faltando, que vai ser bem necessária e a gente vai ter que discutir bastante também. Pode passar. Os parâmetros, né, de parcelamento, uso e ocupação, os planos diretores de 2006 e 2007, eles tinham essa questão separada, né, o plano diretor ele tratava mais da política urbana e aí deixava para a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo fazer esse trabalho. Né, mas em 2012, o Estatuto da Cidade apresentou a demanda de unificar essas questões no plano diretor. Ele fica um pouco mais complexo, mas facilita bastante a aplicação dos parâmetros, né, junto com a política urbana. Pode passar. As áreas de habitação, né,
Antes a gente tinha a delimitação de ZEIs, né, mas as ZEIs mais recentemente com a lei de regularização fundiária, elas perderam um pouco o sentido de existir no território assim, de forma isolada. Então, o plano diretor ele vai delimitar áreas, né, onde a habitação de interesse social pode acontecer, e ele vai definir instrumentos de política urbana para que a habitação, né, de fato aconteça, né, as edificações, as unidades habitacionais. E essa é uma diferença interessante aí, né, dos planos diretores de 2006 para o que a gente tem tentado fazer agora. Né, e dependendo do município, ele vai ter uma demanda de habitação diferente. Se tem muita demanda, aí faz conjuntos maiores. Pode passar, Léo. Se tem demanda específica, aí ele consegue trabalhar melhor, né, a habitação de interesse social para tirar aquele preconceito, né, de que a habitação de interesse social é uma habitação, é uma edificação, uma arquitetura, uma área urbana ruim, né, desagradável, ou que espanta ali qualquer outro tipo de política dentro do município. Pode passar. E aí é uma imagem para vocês também refletirem em relação à habitação, né, que é uma imagem de Singapura, e tudo que vocês estiverem vendo aí de edificações, unidades habitacionais, são habitação de interesse social, de propriedade do poder público. E aí o poder público ele consegue, né, aplicar a política ali de forma específica. Pode passar, Léo. Leopoldo, você acha que a gente já muda o link? Só falta 2 minutos para a gente não cortar? Acho que sim, vamos todos mudar de link, ele está aqui para nós aqui online no chat, aí a Cintia colocou aí, a gente muda e a gente continua do ponto parou. Beleza, então. Aí eu vou sair e entrar de novo. Só para a gente não cortar a sequência da... Ok, voltamos todos. Esperar um segundinho. Já estou em tela de novo aí, Alberto. Tá tranquilo. Vou só esperar um pouquinho para mais pessoas entrarem. Estou vendo umas pessoas e agora não estou vendo mais. Deixa eu ver aqui. Senão a gente começa a falar e a pessoa depois vai brigar comigo para começar a falar. Já tem os 14 participantes que estavam. Pronto, voltou. Voltamos todos então. Senão o pessoal vai ficar falando aí que eu comecei a falar antes de voltar. Antes da gente sair da outra sala, alguém perguntou se a gente ia disponibilizar a apresentação. Tá? Vamos, sim. E aí o Leopoldo, a gente... Tanto essa de hoje quanto aquela mais extensa que a gente fez na reunião passada, tá? Isso. Aí eu vou só pedir um pouquinho de paciência, que a gente preparou a apresentação de forma ali preliminar, né? E aí a gente vai só dar o acabamento nela, colocar os logomarcas do governo, do município, fazer a relação com o plano diretor para que ela possa ser anexada na documentação também. Sem problemas, tá? Mas ela vai ser disponibilizada sim. Aí continuando, né, o plano diretor ele vai definir instrumentos específicos de proteção ambiental, do patrimônio histórico e cultural. Nesse aspecto específico, né, em quase todos os municípios da região metropolitana eles já avançaram bastante em legislação específica.
Então, provavelmente, o plano diretor que a gente trabalhar aqui, ele vai ter realmente umas questões mais básicas e a gente vai fazer essa relação com a legislação que o município tiver vigente. Eventualmente, essa legislação vigente estiver, né, ali, com algum problema de atualização ou de definição, a gente vai atualizar essa legislação específica, né, por meio do plano diretor. Tá? Pode passar, por só de curiosidade, volta lá, Leopoldo. Aí, essa foto que está aí no slide, no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro. Tá? E aí será feita uma parceria, né, público-privada para que o conjunto, né, arquitetônico e ambiental que tem nesse local sejam recuperados, né, e deem um retorno ali para a comunidade. Tá? Pode, Léo. Voltam. Isso. E aí a gente tem os mecanismos, né, de justa distribuição de ônus e benefícios. Esses mecanismos podem ser ações simples dentro do plano diretor, compensações, mitigações, né, ou podem ser instrumentos de política urbana já definidos pelo Estatuto da Cidade ou novos instrumentos de política urbana que o plano diretor pode propor. Tá? Além dessa distribuição, né, justa dos ônus e benefícios, a gente tem que ter a recuperação da valorização imobiliária. Né? E essa valorização ela acontece, né, por causa dessa ação do poder público, né, dessa iniciativa do poder público de direcionar, né, a política urbana, a política de desenvolvimento, né, esse poder que o município tem de definir, né, o território, acaba gerando valorização, né, da terra ou das unidades imobiliárias ou da cidade de uma forma geral. Então, o município tem que recuperar essa valorização, né, que alguém pode ter se dela de forma devida, né, e retornar essa valorização. Só esse também já dá uma boa discussão. Muita coisa para falar aí, tá? Mas provavelmente a gente vai falar mais para frente quando a gente estiver definindo os instrumentos, ou escolhendo, ou definindo um pouco mais a política urbana dentro do plano diretor. E aí, por último, eu fiz uma listinha de uma série de expectativas que a gente tem, né, em relação ao plano diretor, né, e como que às vezes essa expectativa ela funciona na realidade, né? Aí é um pouco de experiência nossa aqui também da agência, né, na hora de montar essa apresentação, essa lista, tá? E aí o que eu queria que vocês também fizessem um pouquinho, mesmo que seja 5, 10 minutos, é tentar ver se cada um de vocês tem uma expectativa em relação ao plano diretor, né? Que eu eventualmente tenha falado aqui, né, que o plano diretor vai resolver ou não, né, para a gente ver se a expectativa que a gente tem em relação ao que a gente está fazendo está correto, está muito afastado, ou a gente tem que alinhar, né, ou a gente se alinhar a competência do plano diretor, ou a gente também colocar algumas expectativas ali específicas do município. Tá? Lembrando que essas expectativas elas são específicas de cada município. Cada município tem uma cidade diferente, né? uma função social da cidade diferente. Então, é claro que essas expectativas vão ser diferentes, ou vão ser maiores ou menores, né? Para cada cidade. Tá? O que a gente fez foi uma listinha ali, né, de algumas expectativas e algumas competências, né, mais básicas do plano diretor, e a gente pode
preencher essas questões de forma mais personalizada, tá? Sem problemas. Lembrando que, como toda legislação, né, o plano diretor também tem limites, e a gente tem que tentar manter próximo desses limites, né, esses limites administrativos, legais e políticos da legislação, justamente para a gente ter uma maior efetividade da aplicação, né, porque se a gente vai muito além da competência do plano diretor, a gente acaba perdendo a eficiência. É aquela regularização automática, né, do plano diretor. Incluiu no perímetro urbano uma área, ótimo, ela está perfeita, está regular, está limpa, está desonerada, né? Então isso não é uma verdade, né? O que o plano diretor faz na realidade, né, é identificar os núcleos urbanos informais, né, e aplicar a política urbana para eles, né, de forma específica. Hoje em dia, principalmente através, por meio da Lei 13465, que é a de regularização fundiária. Aí o plano diretor também ele não vai garantir, né, a redução 100% do déficit habitacional, né, por meio das políticas públicas que ele tiver. Né, por mais que a gente tenha orçamento e que a gente tenha política, a cidade é tão dinâmica que não vai conseguir, né, reduzir o déficit habitacional a zero. A gente trabalha sempre com essa redução de forma ideal, né, para que a gente tenha essa meta. Mas provavelmente a gente não vai conseguir, né, extinguir o déficit habitacional. O plano diretor ele também não garante infraestrutura urbana para todos, por mais que a gente queira isso, né? Mas ele define as diretrizes e as áreas, né, e os locais, igual a gente viu anteriormente, né, dependendo da lei orçamentária, né, do orçamento anual, plurianual ou de recursos que o município possa dispor. O plano diretor ele não consegue também fazer o padrão, né, estabelecido nele acontecer em toda a cidade, porque a cidade que já está consolidada, que já o processo de urbanização que já aconteceu, não faz sentido ele ser readequado, não faz sentido eu passar uma borracha e colocar todo aquele parâmetro novo que foi estabelecido nas áreas anteriores. Então, às vezes a gente espera que uma área central ali tenha passeios mais largos, pavimentação do tipo X, iluminação do tipo Y, né? Mas isso nem sempre vai acontecer nas áreas que já estão consolidadas. A tendência é que aconteça nas áreas novas. E aos poucos isso aconteça nas áreas consolidadas, dependendo do interesse. Ou com alguma área específica, né, Adalberto? Que tenha um projeto ali de requalificação, né? Que tenha uma intenção, né, no longo prazo. Isso, se for uma intenção específica, né, se for uma demanda também urgente, ou se já tem um recurso para aquilo, aquela área realmente é transformada, né? Aí a gente pode lançar mão de operações urbanas, consorciadas, etc., para a gente promover essa transformação. Né? Mas o normal é que as áreas novas, né, recebam um padrão estabelecido no plano diretor, né, e em alguns pontos específicos, dependendo do caso, esses padrões eles vão sendo refletidos nas áreas já urbanizadas ou ocupadas. Muita gente acha que, por exemplo, também foi incluído no perímetro urbano, automaticamente o município vai passar a cobrar o IPTU, né, que nem sempre acontece. O IPTU também, inclusive, é uma expectativa grande do poder público, né? Eu acho que o senso comum fala que quanto maior o perímetro urbano, maior a cobrança de IPTU, maior a arrecadação e maior a capacidade do município de utilizar esses recursos. Mas não é bem assim que funciona. Então, o IPTU ele é um instrumento muito limitado e
ele não deve ser uma justificativa para a gente mover ações específicas dentro da política urbana, né? Ele é um recurso e não um piloto, né, que vai direcionar ali a ação do poder público. Aí a delimitação também de áreas industriais, né, zoneamentos ou sobrezoneamentos ou áreas especiais, né, para não residenciais, né, de uso não residenciais, também não garante que aqueles usos não residenciais vão acontecer de fato no território, né, porque a iniciativa privada, a economia, a demanda, né, elas acontecem de forma diferente, né, daquela potencialidade do território. É óbvio que a gente identifica essas áreas conforme as demandas, conforme o histórico, conforme as características do município, para que a gente possa acertar. A gente não vai chutar qualquer área ali não residencial de indústria, serviços e logística, né, para que aconteça ali no território. A gente vai tentar escolher as melhores opções, né, tentando atrair esses empreendimentos, esses usos, né. Mas o simples fato de ter o zoneamento, ter essa área, não garante. Né? Tem que ter ali uma política específica que vai além da política urbana, inclusive, né? Que pode passar ali pela política econômica, né? A política social do município para que esses empreendimentos de fato aconteçam. Ter um plano diretor, né, efetivo, bom, bonito, né, não garante o controle, né, do processo de urbanização. A gente fala assim, não, vamos ampliar o perímetro urbano ali, vamos incluir isso, incluir aquilo, que aí a gente vai controlar mais o território. Mentira, né? Infelizmente, não é isso que acontece. Né? A delimitação de perímetro urbano ou todo o processo do plano diretor, ele tem a intenção de planejar, né, e atuar em cima das adversidades ou das diversidades do processo de urbanização e não controlá-lo, né? Então, quando a gente pensa que a gente está planejando para acertar, né, e não para controlar, o plano diretor vai funcionar muito melhor. As pessoas têm uma expectativa, né, que o plano diretor, o perímetro urbano, né, e a aplicação de políticas urbanas vai valorizar essencialmente as áreas urbanas. Mas o que acontece, principalmente na época de aprovação ou implantação do plano diretor, é que as áreas rurais são mais valorizadas, né? E as áreas urbanas elas são transformadas, né, de alguma forma. O valor da área urbana muda, né? Ela pode mudar para mais ou para menos, dependendo da política urbana que vai ser definida no local. Mas as áreas rurais elas sempre estão impactadas de forma a valorizar a terra, né? E dependendo do caso, a gente consegue às vezes até prejudicar ali as atividades rurais. Então tem que ter esse cuidado para a gente definir áreas urbanas realmente que fazem sentido e que vão ser utilizadas na aplicação da política urbana para o desenvolvimento do município. Aí, igual eu falei antes também, né, a delimitação de áreas urbanas do plano diretor, ela não aumenta a arrecadação de IPTU, né, nem um tipo específico de empreendimento ou de uso previsto no plano diretor também não é capaz de aumentar a arrecadação do IPTU, né, o que vai aumentar efetivamente a arrecadação, o que vai equilibrar, né, esse recurso é justamente o maior controle do território. Quanto maior o conhecimento do território, o controle, né, os dados, né, as informações relativas ao território, melhor o aproveitamento do recurso do IPTU. Não necessariamente ele tem que ser um recurso de alta monta, né? Não precisa ser um volume grande. Mas quando você tem o controle efetivo do território, você consegue, com o recurso que você tem, aplicar da melhor forma possível, né?
E aí também tem aquela questão, né, eu acho que é senso comum, que o plano diretor, né, ele vai diminuir a irregularidade no território, né? E aí, igual a gente também já comentou antes, isso não acontece, né? A cidade ela é dinâmica de forma que o plano diretor ele tem que prever essas adversidades e lidar com elas ao longo do tempo, e não controlá-las ou tentar reduzi-las, né, de forma a eliminá-las. E aí, dentre as competências do plano diretor, né, a gente vai ter a regulação, né, do território, né, igual a gente comentou antes, de forma a lidar com as adversidades e não a controlá-las ou limitá-las ou extingui-las, né, de alguma forma. E aí, dentro das competências do plano diretor, a gente tem ali os artigos 40 e 42 do Estatuto da Cidade. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar no plano diretor são todas as diretrizes do artigo 2º do Estatuto da Cidade. Então, se a gente faz um plano diretor pensando ali realmente em aplicação efetiva, né, de todas as diretrizes do artigo 2º do Estatuto da Cidade, aí sim a gente tem um plano diretor ali aplicável, objetivo, né, equilibrado, né, e personalizado para o município. Então, se todo mundo puder ir lá no artigo 2º e não decorar, mas para a gente ficar também muito ligado naquilo, mas ver ali, né, estudar e o que pode ser aplicado no município a partir daquelas diretrizes, e a gente conseguir refletir isso no plano diretor, a gente vai ter um plano diretor mais competente, né, e com menos expectativas erradas, né, ou expectativas ali que não vão ser efetivadas. Adalberto, inclusive na última apresentação, a gente tem um recorte lá do artigo 2. Então, assim que a gente mandar as apresentações, isso já vai estar lá. Assim, não precisa nem buscar a informação, ela já vai ser passada. Exatamente. Aí, passo a bola para vocês aí. Tinha alguma expectativa, né, que vocês tinham e que eu falei que eu possa ter frustrado às vezes, né, aquela expectativa, né, ou eu deixei de falar alguma competência, né, do plano diretor que vocês acham que pode estar no plano diretor de Santa Luzia, que deve constar de uma forma mais especial ou específica no plano diretor. Também agora estamos agora todos ouvidos, né, depois que eu falei um monte aqui de uma vez, né, podemos aí conversar. Pode fechar aí a apresentação, Léo, que aí a gente vê as pessoas. Adalberto, mas faltou a outra parte, assim, né, apesar de você já ter falado, né, um pouco da realidade aí, não? Você não quer entrar? Eu acabei indo comparando, né? Você foi fazendo a comparação. Deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui. Aí o plano diretor, ele vai... Eu acho que é bom falar... Deixa eu passar todos, então, aqui rapidinho de novo, para não ficar ruim. Do estudo de impacto de vizinhança, né, que é muito importante. Ele vai ter um item ali embaixo, a gente fala. Aí o plano diretor ele vai identificar os núcleos urbanos informais, e aí, dependendo do caso, ele vai incluir ou não, né, no perímetro urbano, dependendo da necessidade. Ele vai prever os instrumentos de política para habitação e não efetivamente vai construir unidades habitacionais, né? Ele vai definir diretrizes locais para infraestrutura e equipamentos comunitários, que aí isso vai direcionar a aplicação de instrumentos de política urbana. Vai definir os parâmetros urbanísticos, né, que aí esses parâmetros básicos podem ser objeto de lei específica, mas isso vai ter que constar, né, pelo menos basicamente, no plano diretor.
os instrumentos de justa distribuição de ônus e benefícios, né? Outorga onerosa, operação urbana, transferência de direito de construir, direito de preempção, tem outros instrumentos também mais recentes que a gente utiliza. O estudo de impacto de vizinhança, a gente tem visto que é um instrumento bem importante que vai direcionar bem melhor, né, a incompatibilidade de usos da cidade. E isso, então, vai ajudar bastante no desenvolvimento de algumas áreas ou no redesenvolvimento de umas áreas. Né? Igual a gente tem em Santa Luzia, a gente tem áreas residenciais, comerciais que precisam ser desenvolvidas, redesenvolvidas. E áreas industriais também, que precisam de ser redesenvolvidas. Então, isso vai ajudar bastante. E a gente tem a valorização das áreas, né? Então, o plano diretor ele vai ter que lidar com a valorização e redistribuir essa riqueza gerada aí de alguma forma para a comunidade novamente. Ô, Dalberto. Pode continuar aí, Léo. Só queria acrescentar, antes de abrir a palavra, né, que atingida essa realidade, né, apesar de a gente ter uma expectativa grande aí, né, sobre o plano diretor, atingida a realidade, né, que ele realmente pode fazer, né, ordenar o território, né, e dar as diretrizes para ele se desenvolver num horizonte de tempo mais longo, né, ele pode até chegar a cumprir, né, determinadas expectativas que a gente tem hoje. Mas isso nunca acontece, né, de uma forma rápida, da maneira que às vezes a gente sonha, né? Isso, exatamente, né? A gente tem uma expectativa alta e curto prazo, né? Isso. Então a gente vai pensar o território para que ele gere frutos, né? Essa organização que a gente está fazendo hoje, né, básica, gere frutos no futuro, né? Então é um pouco isso, assim, é um pouco organizar para depois colher os frutos. Exatamente. Alguém fez uma pergunta ali no chat, eu não consegui ler não, Léo. Você dá uma olhada ali para ver se a gente já responde de uma vez e depois deixa o pessoal falar. Leandro que colocou, alguém colocou aqui que está com um nome aqui que eu não consigo, é Malu Magazine, mas não deve ser isso, né? Deve ser a expectativa, né? Conseguiremos delimitar novas áreas para desenvolvimento, sejam indústrias, complexos tecnológicos ou sistemas logísticos? Acho que isso já foi até respondido, né? A gente, ao longo do tempo, a gente discutiu bastante, né, algumas áreas com esse potencial, e a gente consegue fazer um estudo específico também para ver se existem essas áreas, né, e qual que é o tamanho delas. Também não pode colocar uma expectativa que a gente vai ter também áreas muito grandes, que atualmente essas áreas maiores elas são mais escassas também. Aí depois tem um comentário aqui do Leandro. Após responder às dúvidas com relação à apresentação, gostaria que você, Leopoldo, explicasse qual o olhar que devemos ter para levantar as informações sobre o tema de uso e ocupação do solo ao percorrer o território do município. Ok, iremos fazer isso, mas vamos abrir agora, né, um pouco aí, se alguém quiser se pronunciar aí no teatro ou aqui no... Já estava previsto aí o comentário do Leandro, né, Léo? Nós vamos abrir aqui na tela, sim, mas vamos esperar um pouquinho para ver se alguém tem mais consideração, né, Leandro? Passo a palavra de novo para vocês aí. Gente do céu, será que eu falei grego? Ô Daniel, me ajuda aí, não é possível que eu falei tão difícil assim. Falei muito difícil, muito rápido. Desculpa, você foi claríssimo, mas eu gostaria de mais um esclarecimento.
Pode, é isso que eu quero que você faça. Gostaria que você fizesse novamente o esclarecimento. Ele está falando, ele está perguntando o seguinte, deixa eu ler aqui para a gente. Agora que ô, Daniel, eu não estou vendo o chat aqui direito, eu conseguiremos transformar áreas hoje definidas como industrial para uso residencial, isto é, áreas mistas? Daniel, o Estatuto da Cidade, né, ele pede que a gente não delimite áreas monofuncionais, né, ou seja, áreas industriais ou áreas residenciais, né, ou áreas comerciais, né, não é essa a diretriz do Estatuto, tá? Então a gente vai definir áreas, né, que tem essa multiplicidade, né, de usos, né, e eventualmente, por exemplo, uma área hoje, né, que ela está ali ocupada por uma indústria, né, e que seja possível, né, com compatibilidade, né, sem gerar nenhum incômodo, né, do uso não residencial com residencial, aquela área pode ser transformada, né. E isso a gente depende um pouco até da iniciativa privada, né. Se a iniciativa privada tem interesse naquela área para fins residenciais, comerciais, ou deixar de ter aquele uso industrial ali, né, naquela área, e também vai depender da aplicação do estudo de impacto de vizinhança, que a gente vai prever como um instrumento do plano diretor, e eu acho que muito mais da iniciativa privada do que da própria política, a não ser que a gente identifique uma área que tenha necessidade de transformação, igual foi feito, por exemplo, no Porto de Santos, né, no Rio de Janeiro, que as áreas portuárias elas foram transformadas, né, de forma a reverter o uso, né, simplesmente ali portuário, para que elas se integrem melhor para a cidade, né? E aí talvez o uso residencial nessas oportunidades seja um pouco reduzido, né, e apareça ali outros usos, né, comerciais ou de serviços diferenciados do simples uso, do uso simples não, né, unicamente industrial. Eu espero ter respondido aí, ter ajudado. Eu vou até complementar a sua resposta, Adalberto, para o professor Daniel aí, que a gente tem municípios, por exemplo, sabe, né, que delimitaram no plano diretor, né, municípios até da região metropolitana, áreas, né, especificamente só para uso industrial no plano diretor. E só que a dinâmica do desenvolvimento da cidade, né, da iniciativa privada, ela acabou não acontecendo da forma como foi prevista no plano diretor. Então, acaba que esse zoneamento unicamente industrial, ele restringiu, né, alguns tipos de usos que vieram depois. Por exemplo, outros tipos de usos que quiseram se instalar aqui naquela área ficaram dificultados pelo zoneamento restritivo. Então, o que a gente pode A fazer, cidade perde oportunidades, né? o que a gente pode fazer é dar às vezes, pela leitura do território, falar que determinada área pode ser preferencial, né, para algum tipo de atividade, de acordo com os estudos que a gente fizer, né, e os levantamentos que a gente fizer, mas não fechar totalmente para outras oportunidades que possam vir na transformação do mercado, né, enfim, vai ter uma nova demanda habitacional, algum projeto específico do município para aquela área, né, em função do próprio mercado imobiliário, enfim. Então, assim, a ideia não é fechar num uso só, né, e pensar isso com muito cuidado para a gente não causar uma restrição no território, vamos dizer assim. Exato. Alguém tem mais alguma colocação? Porque aí eu já vou passar para a pauta das nossas futuras reuniões aí de uso e ocupação do solo que a gente vem desenvolvendo. Você quer falar alguma coisa? Fazer uma comunicação? Acho que está tranquilo. É só falar que se surgir outras dúvidas também com a leitura ali da apresentação,
tal que a gente disponibilizar, pode mandar lá no grupo que a gente responde. Eu vou compartilhar aqui a programação que a gente fez, né? A gente, seguindo aí a pauta da reunião, a gente fez um roteiro para orientar melhor a nossa discussão a respeito do uso e ocupação do solo, nos territórios, né? Pois não, alguém a localização no seu celular? Adalberto, eu acho que você está falando aí, seu microfone está... Oh, perdão, fechei. Então, a gente desenvolveu um roteiro para a gente discutir, focar mais no uso e ocupação do solo, nas regiões que a gente vai trabalhar no município a partir de agora. A gente já fez 2 reuniões, né? Uma em função da região ali do Pinhões, Engenho, Angu Duro, e a outra no bairro Frimisa. Então, a gente fez um roteiro para orientar um pouco mais as nossas discussões em relação à ocupação do solo e não discutir assuntos que a gente já discutiu em outras reuniões, né, como infraestrutura, desenvolvimento econômico e as questões ambientais e de habitação, que já tem grupos definidos para fazer essa discussão. Então, a gente vai orientar a discussão de ocupação do solo a partir desses aspectos, para todo mundo ir pensando neles para as regiões que a gente vai ainda passar, né? A gente vai ter mais um ciclo de reuniões de ocupação do solo aí, antes de dezembro, da previsão da nossa próxima audiência pública. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui o roteirinho, como diz o bom mineiro, né? Tá? Então, nós vamos, para as próximas discussões, observar os aspectos que são os aspectos em relação ao uso e ocupação do solo, né? E aí, o que a gente vai ver em cada região, né? São coisas que a gente já trabalhou, até extrapolou nas outras reuniões, nos outros territórios, né? Verificar aí quais são os processos de formação daquela região, daquele aglomerado ali de bairros, né? De acordo com as regiões. Verificar como que se originou aquele bairro, quais são as características determinantes ali da formação, né, do bairro, ou foi uma ocupação irregular que surgiu ali em determinada época, né, ou foi uma abertura de uma via, ou foi a instalação de um equipamento, né, ou foi a questão de estar próximo da margem do rio, enfim, né, observar os tipos de uso de solo, né, predominantes na região, né, as questões habitacionais, né, os principais espaços aí de comércio e serviços, lazer, espaços públicos, equipamentos urbanos, né, as questões fundiárias, né, verificar essa questão das áreas, né, com irregularidades fundiárias, ou aquelas que podem ter um processo aí de regularização futuro, né? Verificar também como que esses bairros, ou o bairro em questão que a gente estiver trabalhando, né, como que ele está evoluindo, né? Como que está sendo a evolução do crescimento urbano dele, nos limites daquela região ali, ou mesmo nas áreas internas dele, né? Tentar identificar, né, quais são as potenciais transformações que podem ocorrer ali, né? Ou talvez alguma modificação de padrão de uso devido às novas demandas que o município possa apresentar, como, por exemplo, eu lembro daquele comentário da Mariana, né, na última reunião sobre a Frimisa, né, de que a demanda, né, habitacional, assim, o perfil das pessoas mudou lá no bairro, então isso poderia ser pensado de uma maneira diferente, isso pode acontecer, né?
Tá, vou fazer um zoom da tela aqui. Me desculpe. Vou aumentar aqui. Vocês falam se melhorou aí. Melhorou? Ou não? Ainda tá pequeno. Pode mais, né? Pode mais. Pode mais? Vou botar 300% aqui. Aí, garoto. Ok, então, mas isso tudo que está aqui é o que eu estou falando, tá, gente? E potenciais construtivos, né? A gente pensar quais são as áreas que podem ter um potencial maior ou quais as áreas que devem ter um potencial menor de adensamento urbano, né? E identificar, não no detalhe, né, assim, mas, por exemplo, as grandes áreas ou áreas que são significativas, né, que não estão sendo utilizadas, né, ou que são vazios urbanos ou que são subutilizadas, né. E nesse momento a prefeitura está fazendo um levantamento sobre isso, né? Mas a gente vai identificar agora nas nossas reuniões grandes áreas ou áreas significativas aí que possam ter interesse para o município, né? De uma área pública, uma área para instalação de equipamentos públicos ou privados, para habitação, né? De interesse social, inclusive, e outros usos. Então, a gente fez esse roteiro para focar um pouco mais a nossa discussão nas próximas reuniões. E aí, dentro disso, nós elaboramos uma proposta de regionalização para as nossas discussões, já que a gente não vai tratar, né, de outros temas que a gente já trabalhou aqui. Vou dar um zoom menos aqui. Então, a gente dividiu, fez uma proposta de divisão do território em regiões, para a gente discutir nas próximas reuniões, a partir das características de uso e ocupação, a partir da proposta de zoneamento, né, que existe, tentando aí agrupar alguns bairros que já têm uma característica um pouco mais semelhante. Nem sempre isso vai ser possível, porque tem muitos agrupamentos que têm um pouco ali características diferentes, vai tentando um pouco regionalizar um pouco mais a nossa discussão dentro desses aspectos, né, que a gente falou aqui. Então, a gente propôs essa divisão. Agora eu vou dar um zoom aqui maior. Então, você teria essa região 1, né, com esses bairros. Seria uma região que a gente discutiria nas nossas próximas reuniões. Ainda está muito pequeno, gente. Ô, Leopoldo, tem espaço na lateral para ampliar? Se puder ampliar, é melhor. Eu vou mostrar, vou parar de compartilhar aqui agora e vou compartilhar a tela no mapa, que aí fica mais fácil de eu... Deixa eu ver se eu tentar aumentar um pouco mais aqui. Pronto, melhorou assim? Eu consigo ver a imagem com clareza. Eu acho que agora melhorou, sim. Tá, então a gente dividiu essas reuniões para orientar a nossa discussão. A gente discutiria em cada reunião com todos os participantes cada uma dessas regiões dentro dos aspectos de uso e ocupação do solo. Tá? Então, a gente agrupou essa primeira região até por similaridade de uso e ocupação, tá? Que seria ali do distrito, né? De São Benedito, São Cosme, Conjunto Cristina, Nova Conquista, Palmital, Londrina, Baronesa, Três Corações e Vila Nova Esperança.
Depois a região 2, essa região de Chacras, compreendendo também Duquesa e essa parte aqui da Dona Rosarinha e Vila Santa Rita. Uma terceira região, pegando mais essa parte à esquerda e um pouco à direita aqui do Rio das Velhas, né? São João Batista, Novo Centro, né? Nossa Senhora das Graças, Vila Olgas, Vila Íris, Morada do Rio, Nossa Senhora do Carmo e Bela Vista, aqui já, né? Apesar de ter algumas diferenças de uso e ocupação aqui, de padrão de parcelamento, é uma região que dá para a gente reunir numa discussão só. O Fremisa, que a gente já discutiu, mas que está aqui também. A discussão que seria do Boa Esperança, mas ampliando aqui também para o Pantanal e para a Estância do Lago, numa reunião também. Uma sexta região que pegaria essa porção do território aqui, né? Maria Adélia, São Geraldo, Bela Vista, Camelos, esses outros bairros aqui, Adeodato, Esplanada, e também essa parte aqui mais ao sul de Santa Matilde, Recanto da Mata. Uma sétima região, que seria do Chacras do Retiro até aqui o Bonanza. Uma oitava região, que discutiria essa parte mais no sudoeste, aqui, no sudeste, com Bom Destino, Maquiné e essa região do limite aqui com o Sabará, de sítios de Chacras e o Canto da Serra. E uma nona região, pegando o Ribeirão da Mata, Barreiro do Amaral, Taquaraçu de Baixo e André Quissé. Tá? Que a gente, acho que são regiões pequenas, daria para a gente fazer numa reunião só. E essa região de Pinhões a gente já discutiu bastante naquela reunião, né? Que foi a região que a gente falou extensamente sobre ela, né? Tem muito material que já foi feito. E, por último, os distritos industriais, que são essas 11 aqui, mas que já foram muito trabalhados também nas reuniões de infraestrutura e nas regiões de mobilidade, mas que a gente vai ter oportunidade também de discutir mais para frente, quando a gente for falar sobre os instrumentos aí, definir mais, chegar mais fundo na proposta de estruturação das áreas aí, né? Das novas áreas e das áreas atuais. Teve uma pergunta aqui da Gisele, que eu acho que é sobre aquele assunto anterior. Ela está perguntando aqui no chat, eu vou fazer. A Gisele tem uma dúvida. Se uma área industrial que tem uma indústria instalada passar a ser mista e as novas residências reclamarem de algum impacto, como, por exemplo, a poluição sonora causada pela indústria que já estava implantada, como fica isso? Bom, isso vai ser resolvido pelo estudo de impacto de vizinhança, né? Assim que isso for, se for definido, né, de uma nova área de estudo de residências, né, ali próximo da área industrial, essa nova atividade residencial ali vai ter que considerar, né, os impactos ali daquela região industrial que já está ali instalada. Então, isso é resolvido com o estudo de impacto de vizinhança. Né? Quando você for fazer um empreendimento, você vai ter que prever ali algum tipo de mecanismo, algum tipo de consideração, sabendo que aquele impacto já existe, né? Creio que seja isso. Quer complementar, Adalberto? Bom, então foi essa. Eu não sei se eu respondi, mas
Daniel não compreendeu o quê? Não percebeu, não consegui perceber as áreas a serem discutidas na Avenida Beira Rio. As áreas da Avenida Beira Rio, elas estariam dentro dos distritos, né? Elas estão ali próximas aos distritos dessa região 11 que ficou delimitada aí, Daniel, no mapa, tá? Vou passar aqui para o mapa ampliado. Aqui, ó. Elas estariam aqui, né? Essas áreas aqui. Eventualmente a gente pode melhorar esse mapa também. Ô, Leopoldo, você não tem o QGIS aberto aí, não? Só para ver se a Beira Rio está dentro de alguma das áreas? Tá. Deixa eu compartilhar. Porque aí a gente já tira a dúvida agora. Tá. Espera aí. Tecnologia, né? Vamos lá. Daniel, as áreas da Beira Rio, elas estão um pouco nos distritos industriais, mas um pouco não, você tem razão. Ela faltou aqui, né? A gente pode criar um novo layer aqui, contendo aqui essa parte que ficou de fora, né? Talvez fosse mais ou menos isso aqui, né? Sim, Leopoldo, é isso mesmo, porque nós temos um importante polo aí, que pega a BR-381, a entrada da cidade de Santa Luzia, que é o Distrito Industrial Simão da Cunha, e nós terminamos basicamente no centro de Santa Luzia, que é lá no Poço Beira Rio. Então nós temos toda uma área enorme aí que nós temos que discutir sobre ela, porque hoje ela está subutilizada. Sim, vou marcar aqui e a gente acrescenta essa região, então, para colocar em alguma das reuniões. Eu acho que talvez quando a gente for discutir os distritos, né, a gente acrescenta essa região. Eu delimito melhor aqui no mapa, eu faço a delimitação certinho dessa parte. Ela vai ter alguns trechos aqui nessa parte aqui que vai acompanhando os distritos, né? Mas ela tem alguns trechos aqui que a gente vai acabar discutindo também na região 8 aqui. Né? A Mariana fez um comentário aqui também, interessante o trabalho de regionalização. Uma questão que notei é que ela focou nas áreas hoje ocupadas. A ideia é discutir os vazios em outro momento. Os vazios que você fala é a relação entre as áreas ocupadas e aquelas áreas que são de expansão urbana, Mariana, é isso? É isso, eu responder. Sim, depois que a gente fizer esse diagnóstico de uso e ocupação do solo, mais focado nessas diretrizes, nós vamos ser capazes de... não, isso. Nós vamos discutir um pouco o uso e ocupação dessas áreas, né? Dessas áreas, sim. Que já é muita coisa, né, gente? Vamos por partes. E depois a gente vai, então, área urbana,
área rural, né, ou área de expansão urbana. Ok? Passo a palavra para vocês. Eu acho, o Leandro, que pode ser também uma opção, discutindo os vazios das áreas do entorno, né? Foi uma das coisas que está lá no roteiro, né? Discutindo um pouco que até está no roteiro, né? Deixa eu trocar aqui para ver aqui. Vou trocar a tela aqui. Vou parar a apresentação. Trocar a tela. Então, aqui no nosso roteiro... Só um minuto, tá, gente? Um pouco de paciência. Aqui. Vai acabar, né, a chamada. Então... Aqui, ó, na evolução, no item evolução da mancha urbana, verificar a evolução da mancha urbana dentro e fora dos limites da região. Então, acho que sim, a gente pode fazer essa discussão, Mariana e Leandro, das áreas do entorno, né, dessas regiões de uma vez. Acho que sim. E é claro que essas áreas vão ter ali, então, quando a gente for discutir duas regiões próximas, elas vão ter interface, né? Pode ser assim? Não tem feedback só pelo chat aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar, então, faltam poucos minutos, vamos entrar no novo link, todo mundo, e aí a gente retoma do ponto que parou, então, tá? E agora? Vocês querem pensar na ordem que a gente vai trabalhar nas próximas reuniões, ou a gente já vai avançar para a discussão de uma primeira região? Ou isso não vai ser definido hoje? Vou esperar um pouquinho, né, pessoal, entrar aí. Tá, a próxima, o Leandro está falando aqui que a próxima, então, seria a do Boa Esperança, Boa Esperança e Pantanal, e tem um condomínio também que é ali próximo, que a gente acabou incluindo ele aqui. Então, a próxima reunião seria essa região aqui, né? No Pantanal e Estância dos Lagos. Pantanal, Boa Esperança, Estâncias dos Lagos, e aí evoluindo também para essa discussão que a Mariana colocou aí. Eu não estou compartilhando, né? Só um instante, vou compartilhar. Tá. Então, a próxima reunião seria essa região aqui. Então, eu vou encaminhar esse material para o Leandro, essa regionalização que a gente fez, que a gente está propondo aí. Eu encaminho no grupo direto, Leandro, esse arquivo. O que você acha melhor? Ele já encaminhou no grupo. Tá. Então, fica faltando só encaminhar as apresentações de hoje, né, que a gente fez hoje aqui, para a gente disponibilizar todas as informações que foram produzidas.
Bom, abre a palavra para vocês, para dizerem se está ok, se a gente pode continuar dessa forma, e para já encerrando os trabalhos por hoje. Só queria salientar que eu chamei a atenção para a Avenida Beira Rio, porque não sei se você lembra naquela reunião que a Associação Empresarial teve oportunidade de fazer uma apresentação de algumas vias. Houve um dos membros da nossa reunião falou que há uma discussão ali no Distrito Industrial Simão da Cunha, o que é Santa Luzia e o que é Sabará, qual empresa que está em Santa Luzia, qual empresa que está em Sabará. Eu acho importante a gente realmente discutir a Avenida Beira Rio e colocar esse assunto também em pauta e ver se essa divisão de município já é uma coisa certa, correta, ou se existe alguma dúvida ainda. Tá bom. Não, o seu comentário vai ser incorporado, Leandro, essa região, Leandro, Daniel, vou incorporar, tá, Leandro, a região ali da Beira Rio, que o professor Daniel falou aí, que a gente destacou em parte, né, só a parte dos distritos, mas vou incorporar ela como sendo uma discussão que a gente vai fazer junto com os distritos, pode ser? Ok. Fica bom assim, Daniel? Então tá, aí eu vou fazer, embora o arquivo já esteja lá no grupo, eu vou fazer aqui a alteração e encaminho depois uma nova versão, só com acrescentando essas áreas aí ao longo da Avenida Beira. Ok? Então tá, a gente fica assim, na próxima reunião já vamos discutir sobre aqueles critérios lá de uso e ocupação do solo. Um abraço a todos e bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana.